João 9. No livro de João, nós vemos no capítulo 9 que Jesus estava caminhando e então os discípulos veem um cego de nascença, ou seja, um homem que desde o nascimento nascera cego. E Cristo então é indagado pelos discípulos. Qual foi o problema, né? Por que ele era cego? Foi por causa do pecado dos pais? Foi por causa dos pecados dele? O que é que gerara aquela anomalia na vida dele? E então Cristo diz de forma tão simples e clara: nem ele, nem os pais dele pecaram. O motivo é para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. E nós vemos esse primeiro ensino nessa passagem. A cegueira, a escuridão, muitas vezes, na vida de uma pessoa, na vida de alguém, pode envolver, na verdade, aquilo que é a manifestação de uma obra poderosa que Deus quer manifestar na vida daquela pessoa. Às vezes, você vê alguém que tem algum problema desde sempre, né? Às vezes você vê alguém com a mente fechada, às vezes você vê alguém que tem a falta de visão da vida, das coisas de Deus. E, no entanto, não significa que essa pessoa não possa viver o que é um grande milagre. Não significa que Deus não possa agir na vida dessa pessoa. Então, é importante, você que me ouve, às vezes você tem uma marca na sua vida, onde as pessoas julgam que você não tem, né, uma visão de futuro, você não enxerga, né, talvez você seja uma pessoa sem fé, e até a família olhando para você te julga alguém sem condições de ver, de se mover, de realmente até vir a enxergar o Evangelho, a glória do Senhor. E isso era a situação desse homem. Ele não podia ver. Isso, lógico, ele não podia ver no âmbito físico, ele era cego, literalmente, né? Desde o nascimento. Só que, diante de Deus, não existe isto de uma pessoa permanecer na escuridão para sempre. Não existe isso de uma pessoa ser subjugada, como em alguns países existem o termo karma, né? A pessoa ser pré-determinada, a pessoa ser escolhida, a pessoa ter aquele destino, aquele karma de ser uma pessoa que viverá para sempre na escuridão, sem visão, sem condições de enxergar a beleza da vida, a glória de Deus, etc. Mas nós vemos de forma clara aqui que Jesus queria manifestar a glória dele na vida daquele homem. Então, você também que me ouve, se por acaso a vida inteira, né, você nunca pôde ver a glória de Deus, você nunca pôde ver dias melhores. Um cego só vê o quê? O escuro. Um cego, imagina só, né? Você desligar aí a luz da sua casa ou fechar os olhos, você vai ver tudo escuro. E é isso que um cego vê a vida inteira, tudo escuro. Então, não há perspectiva alguma de ver um dia alguma beleza na vida, de ver algum dia alguma cor, de ter algum sabor, né, naquilo que é o enxergar coisas lindas, maravilhosas. Parecia que aquele homem estava destinado àquilo, mas não. Ninguém é destinado ao mal. O Deus vivo pode interferir na caminhada, na vida de uma pessoa na hora que ela menos espera e pode sim gerar um milagre sobrenatural de forma que essa pessoa usufrua da glória de Deus. Diz então
que Jesus se aproximou desse homem. Esse homem não consta que ele clamou por Jesus. É interessante isso. Esse homem nem clamou por Jesus. Você vai ver outros cegos na Bíblia que foram curados, e eles foram curados porque eles clamaram insistentemente. Jesus, tem misericórdia, Jesus, e eles clamavam. Mas esse homem nem clamou. E, no entanto, Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus estava ali dizendo, né? Eu estou aqui na terra e eu quero e eu vou iluminar aqueles que estão em trevas. E ele mesmo, o próprio Jesus, se aproxima daquele homem. Diz então que Jesus toma uma atitude que, humanamente falando, né? Graças a Deus não tinha nenhum fariseu ali perto na hora, né? Imagina só o auê que ia dar, porque Jesus cuspiu na terra. Aparentemente, né? Alguém poderia alegar: que preconceito, que desrespeito, que maltrato, né? Olha, que ofensa, né? Parecia que o Senhor, na verdade, estava agindo de forma desprezível com aquele cego. Olha, só porque ele não vê, né, poderiam alegar. Mas, no entanto, até quando você não entende, até quando você não compreende, até quando parece que Jesus está desprezando, Jesus, na verdade, está agindo, está trabalhando. Jesus cuspiu na terra, pegou aquela terra, passou nos olhos daquele cego e disse para ele: vai ao tanque de Siloé, que significa o enviado. O tanque do enviado. Quem é o enviado? O enviado de Deus é o Senhor Jesus. E é importantíssimo que você vá ao tanque do enviado, né? Aonde estão as águas, aonde é o tanque, né? Nós podemos colocar o tanque do Senhor Jesus, o tanque do enviado de Deus, uma igreja perto da sua casa. O tanque pode simbolizar, né, algum lugar onde falha a palavra de Deus ao teu coração. E dizem então que aquele homem foi ao tanque e lavou os olhos e ele voltou a enxergar. Um cego de nascença, que nunca veria a luz, que nunca veria a cor, que teria os dias sombrios, escuros. Mas Deus tinha para ele o manifestar de sua glória. E eu quero declarar essa grande vitória sobre a sua vida, independente da sua condição. Se você é um parente ou se você é o próprio cego. O parente é aquele que pensa: este aí, né, nunca vai enxergar a glória de Jesus. Ele não enxerga um palmo na frente dele, né? Talvez as pessoas te julguem alguém que vive nas trevas, na escuridão e que nunca verá a luz. Ou talvez você seja o próprio cego e você mesmo acredite que você nunca verá a luz, que os seus dias sempre serão sombrios, que sua vida sempre será tétrica. Todavia, Deus, Ele olha para você por misericórdia e Ele pode transformar os seus dias sombrios em dias de luz. Ele pode transformar através de alguém. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz, eu vou lá, né? Mas hoje Jesus disse que nós somos os candeeiros nessa terra. Hoje cada cristão em sua casa é um luzeiro, é uma luzinha. E você pode ouvir um cristão que lhe falar do amor de Deus, um cristão que lhe trouxer a luz. E Deus vai usar e pode usar esses pequenos luzeiros para realmente trazer de novo esperança ao teu coração, luz para a tua alma, para os teus olhos, brilho, vigor, vida. Diz então a palavra do Senhor que aquele homem voltou a enxergar. Então os vizinhos que o conheciam começaram a olhar para ele e dizer: ué, esse aí não era o cego que mendigava? E uns diziam: é ele, outros diziam: não, não é ele não.
E outros diziam: sou eu. E ele mesmo disse: sou eu mesmo, eu sou aquele. E então falaram: mas o que aconteceu? E ele disse: um homem chamado Jesus veio, passou o lodo nos meus olhos e falou para que eu lavasse no tanque de Siloé, e eu voltei a enxergar, comecei a enxergar. E aí disseram: onde está ele? E então diz que ele falou: eu não sei onde ele está nesse momento. E foram e levaram aquele cego até os fariseus. Lá vai a história de novo. E quando eles chegam diante dos fariseus e contam que aquele cego de nascença fora curado, os fariseus começam a perguntar: mas como que ocorreu isso? Como que ocorreu isso com você? E ele explica toda a história, que veio e passou lodo e disse para ele se lavar, e ele começou a enxergar. E aí eles: não, mas não é possível, porque como que esse homem, sendo um pecador, curando de sábado, né? Porque para ele só importava a lei. Quebrou a lei, esse homem é um pecador, porque ele quebra a lei, Deus não pode tá agindo nele, né? E o cego, que era cego, deixou de ser cego, disse: olha, se ele é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego de nascença e eu voltei a ver. Que eu saiba, Deus não ouve a pecador, mas aquele que o agrada, a este Deus ouvirá. E aqueles homens religiosos já se indignaram: quem é você para querer nos ensinar? Você é um pecador, né? Então, sempre na condição de prepotência, arrogância, os santões. E ali aquele homem curado estava glorificando, feliz, mas já estava sendo persuadido a respeito, né, daquilo que era a sua cura. Então eles perguntaram para o ex-cego: e o que você diz desse homem? Ele disse: para mim ele é um profeta. E eles disseram que não criam que ele realmente era alguém de Deus. E não criam também que aquele cego era cego. E falaram: não, chame os pais dele para a gente confirmar se ele realmente era um cego de nascença. Vão e chamam os pais deste ex-cego. E então, quando os pais dele chegam e falam: e quem era? Esse era seu filho? Conta a história dele. Eles falam: realmente, esse era nosso filho, ele era cego de nascença, nasceu cego. Mas como ele está enxergando, eu não sei. Pergunta para ele, porque ele já tem a idade, ele já é adulto, ele pode responder. Por que eles disseram isso? Porque os judeus já tinham ameaçado: qualquer um que falasse que Jesus era o Cristo ia ser expulso da sinagoga. Então, por temerem os judeus, os pais daquele cego se negaram a tomar algum partido, mas disseram: pergunta para ele. Ele era cego de nascença, sim, mas como ele foi curado, eu não sei. Dizem então que chamaram o cego segunda vez e perguntaram para ele: como que foi que você foi curado? E lá foi o cego de novo explicar para aqueles incrédulos, né? Eram religiosos, mas eram incrédulos, né? No Senhor Jesus. E eles disseram: dê glória a Deus, glorifique a Deus, porque sabemos que esse homem aí, ele é só um pecador. Glorifique só a Deus. E aí o cego disse: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo sido cego, agora eu vejo. E eles então tornaram a perguntar para ele: mas conta pra gente, como que ele abriu seus olhos? De novo, irmãos. E então o cego começou a falar: mas de novo, eu já expliquei para vocês por acaso querem se tornar discípulo dele? E eles disseram: nós somos discípulos de Moisés, esse aí para nós não tem significado nenhum, né? Eles começaram ali a desmerecer a Jesus e glorificar, porque eles eram os discípulos de Moisés. E disseram: nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas com esse aí Deus não falou não. E então o cego disse:
Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca tinha ouvido falar que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, não poderia fazer tal milagre. E então os judeus, como sempre, disseram: você é um nascido em pecado, como quer ensinar a nós? Jesus estava fora nesse momento e eles pegaram aquele ex-cego e simplesmente expulsaram da sua presença. Eles permaneciam como discípulos de Moisés. Eles negavam acreditar em Jesus, porque o ensino de Jesus era contra aquilo que eles queriam e defendiam. Queridos, isso é muito sério, porque hoje, mesmo no meio cristão, há os discípulos de Moisés e os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Moisés? E há também os discípulos dos profetas, né? Os discípulos de Moisés é os que querem permanecer no legalismo. Os discípulos dos profetas são aqueles que querem permanecer no amaldiçoamento. E os discípulos de Jesus são aqueles que entendem que o caminho do perdão, do amor, do quebrantamento, da misericórdia, da compaixão é o caminho de Deus. Se você se lembrar, os próprios discípulos de Jesus, quando Jesus estava passando por Samaria e pediu uma hospedagem, falou para os discípulos: vê se vocês conseguem uma hospedagem lá em Samaria para a gente. E negaram a hospedagem para Jesus. Eles disseram para Jesus: Jesus, o Senhor quer que nós mandemos cair fogo dos céus? E Jesus falou: vocês não sabem que espírito vocês são? Por quê? Porque é aquilo. Você ser discípulo de Jesus, você não é mais discípulo de Eliseu lá atrás, nem de Elias. O tempo da lei, a Bíblia diz, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade pelo Senhor Jesus. Há muito cristão que ainda quer ser discípulo de Moisés, que quer o quê? Regra sobre regra, lei sobre lei, tradição sobre tradição, regra sobre regra. Então não é uma liberdade no espírito, não há uma cura na alma para servir a Deus de coração. É lei sobre lei, regras sobre regras, como diz e denuncia esse tipo de religião no próprio livro de Isaías. Outros querem permanecer como discípulo dos profetas, né? Me contrariou, né? Me chamou de careca, que as ursas te engulam. Isso é discípulo de profeta, né? Que vai por palavras só de sentença, que é só maldição, que se não ceder lança maldição e lança sentença. O tempo dos profetas, literalmente, lembra no encontro que teve de Jesus, Moisés e Elias? E aí então, o tempo de Elias, o tempo de Moisés acabara e agora era o tempo de Jesus. E a grande dificuldade que as pessoas têm é de se tornarem realmente discípulos de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus envolve um novo aprendizado, que não é aquele aprendizado que nós aprendemos lendo lá o Antigo Testamento, que envolve, sim, dureza de coração, sentenças, dente por dente, olho por olho, né? Que envolve, sim, aquilo que é vingança, justiça própria, né? Malignidade sobre os nossos inimigos, igual Jesus mesmo nos falou, né? Que diz, odeia os inimigos, né? Não, agora não. Amai os inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei aos que vos maldizem, né? Então, na verdade, ser discípulo de Jesus está muito acima daquilo que tem sido apregoado em 70% do meio cristão. E nós
precisamos entrar mesmo por esse caminho estreito, porque não é fácil, né? Quando envolve realmente o perdão, quando envolve realmente uma essência de libertação e transformação interior de tal forma que envolva a renúncia da tua própria alma e de qualquer espécie de sentimento mau. Diz então que nós realmente entendamos e buscamos, é o que Jesus disse, né? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, esse verdadeiramente será meu discípulo. Dura coisa nos pediste, né? Que realmente nós nos tornemos discípulos de Jesus, o Jesus das Escrituras, não é o Jesus Moisés, não é o Jesus Elias, né? Se crerdes em mim conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Expulsaram aquele ex-cego do templo, como sempre, e nesse momento, quando o expulsam, Jesus vai ao encontro dele e Jesus conversa com ele. E Jesus Cristo diz: você crê no Filho de Deus? E ele diz: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E então Jesus se revela para aquele homem. Queridos, a visão daquele homem foi restaurada não só no plano físico, mas de tal forma no plano espiritual, que Jesus diz para ele: tu já tens visto o Filho de Deus, e é aquele que fala contigo. E então aquele cego disse: eu creio, Senhor. E ele adorou a Jesus. Aquele cego foi o primeiro que soube plenamente e adorou. Soube que estava diante do Filho de Deus e adorou a Jesus Cristo de Nazaré. E diz então que Jesus falou para ele: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, fiquem cegos. Então, aquelas pessoas que julgam que sabem de tudo, que veem tudo, esses ficam na cegueira. Ah, eu não preciso. Ah, eu sei de tudo, né? É o que diz no livro de Apocalipse, né? Eu sou rico, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Então esses permanecem na escuridão. Mas aqueles que estão cegos, que estão na escuridão, que não veem nada, que não conseguem enxergar uma luz, não conseguem enxergar uma esperança, aqueles poderão ter o contato com Jesus, poderão alcançar a libertação e a cura sobre si. E diz então a palavra do Senhor que os fariseus que estavam ali próximo, ouvindo aquilo, disseram: estás nos chamando de cego? Então nós somos os cegos? E Jesus falou: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora, porque vocês dizem que veem, que enxergam, os pecados de vocês permanecem. Quer dizer, eles estavam se gloriando que eles não eram cegos, não, que eles enxergavam. Ora, se eles enxergavam, então eles discerniam que Cristo era a luz e estavam literalmente, por vontade própria, rejeitando a luz, então o pecado permanecia sobre ele. A sentença realmente de rejeitar o Filho de Deus. Queridos, são muitos ensinos e aprendizados, mas que você que está em trevas, sem luz, você possa acreditar que essa cegueira, é para que você possa ver a glória de Deus. O Senhor vai se manifestar a você e você vai poder enxergar o sobrenatural. O amanhã pertence ao Senhor e no amanhã você vai ver se cumprir a palavra do Senhor que diz: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, e não para vos dar o fim que pensais. Então os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz.
Então, ainda que você não consiga enxergar nada agora, mas amanhã você vai enxergar. Hoje você não entende, amanhã você vai entender. E você vai poder ver a glória de Deus, porque Jesus disse, aquela cegueira era para que se manifestasse a glória de Deus sobre ele. Então, você vai voltar a ver a luz, você vai voltar a ver as cores, você vai voltar a ver realmente aquilo que é a glória de Deus. Voltar ou começar a ver. Se você é um cego de nascença, sempre foi cego, você vai ter esse privilégio. Você que diz a vida inteira, a minha vida foi só trevas, a minha vida foi só escuridão, a minha vida foi só sombra, a vida inteira. Então eu quero te dizer, Deus quer manifestar a glória dele sobre você. Ainda que pareça que ele te despreze, ainda que pareça que ele não se importe, talvez você tenha dito, Deus não liga para mim, Deus não se importa, porque desde sempre é esse caminho, desde sempre é essa escuridão na minha vida. Mas isso é um grande engano. Jesus se importa e ainda que você não entenda, ainda que pareça que ele te despreze, ele fará uma grande obra na sua vida. Abra o teu coração e creia no Filho de Deus e o adore, porque ele trará muita alegria, muita cor, muita vitória para a tua vida. Eu te abençoo com essa palavra, palavra de Deus. Se torne um discípulo do Senhor Jesus. Amém? O caminho é estreito. Requer sacrifícios diários. Perdão 70 vezes 7 ao dia. Mas seu coração será um coração leve, será um coração curado, será um coração misericordioso. Seu coração será um coração cheio de amor, né? E ainda que você tenha vindo da religiosidade, né? Ainda que você tenha vindo do legalismo, se até hoje você era um discípulo de Moisés, né? Como Paulo disse, quem se justifica pela lei, quem julga pela lei, será condenado pela lei. Porque se você não cumpre uma vírgula da lei, você será condenado com a lei. E quem é discípulo de profeta, né? Que tudo é amaldiçoar, que tudo é na vingança, que tudo é sentença, então está na hora de você passar para o tempo da graça e você aprender. Não é na base da vingança, é na base do perdão. Não é na base do ódio, é na base do amor. Não é na base da destruição, é na base da restauração. Não é na base da morte, é na base da ressurreição. E não é na base daquilo que são sentimentos malignos, mas são os sentimentos benditos que prevalecem no tempo da graça pela intervenção do próprio Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.